A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula sobre vídeo de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, dando continuidade ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a penúltima lição do trimestre, lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Verdade prática. Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 ao versículo de número 20. Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 ao versículo de número 20. Então vamos lá, meu irmão, lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Então, na lição de hoje nós vamos falar dessa parte da bondade de Deus e o desejo dele, a misericórdia, a bondade que ele tem em atender os seus servos segundo a sua vontade, porque Deus é bom. Isso é bem claro, Deus é bom. Isso faz parte da mensagem evangelística. Jesus Cristo te ama porque ele é bom. Deus é bom, meu irmão, porque ele não faz acepção de pessoas. E este é um dos conceitos que nós vamos falar sobre a bondade, que a bondade, no sentido que nós estamos falando aqui biblicamente, teologicamente, é diferente de justiça. Porque a justiça tende para o que é justo, mas a bondade de Deus, meu irmão, ela alcança todos. Ela alcança todos. Aquele que age com justiça, Deus é bom, e aquele que age com injustiça, Deus é bom. Não é à toa que a sua palavra diz que o sol Deus dá a todos, e a chuva vem sobre todos, tanto quanto ao que é mal, quanto ao que é justo. Ou seja, Deus é bom para com todos, meu irmão. Deus é bom porque faz parte da sua natureza ser bom. Em essência, porque Deus na sua essência é bom. E a Bíblia fala disso, que Deus é amor. Por isso Deus é bom. Então, Deus é bom. Ele é bom tanto para com o justo quanto para o injusto. Porém, age com justiça. Mas esse atributo que nós estamos falando da bondade de Deus, ele não faz acepção de pessoas a qualquer que seja. Ele é bom tanto para o justo quanto para o injusto. Ele é bom para o fiel quanto para o infiel. Deus é bom. A bondade interessante é que nós devemos saber do que estamos falando. Estamos falando da bondade de Deus, porém Deus age com justiça. E a justiça de Deus é segundo a sua santidade. Isso nós falamos também em aulas anteriores. Então, nessa lição, nós vamos falar sobre a bondade de Deus, que é esse primeiro tópico da lição. E o autor vai começar agora a buscar essa definição de bondade. O que é bondade? Quando nós falamos o que é bondade, então ele vai trazer tanto no aspecto filosófico quanto no aspecto teológico, ou seja, no aspecto bíblico. Então, meu irmão, dentro desse aspecto filosófico, meu irmão, a gente percebe que os filósofos, eles caracterizam a bondade como algo que é transcendente. Entretanto, mostrando que sua essência vai consistir naquilo que é bom. Naquilo que é bom. E pode isso ser conceituado, porque nesse sentido de mostrar que a essência da bondade é aquilo que é bom, nesse sentido nós podemos conceituar como o bem maior. Então, meu irmão, pela ótica filosófica, a definição da bondade, ela não está simplesmente sendo vista como algo natural, mas transcendente. Observe só aquilo que está além do natural, que está além do palpável do ser humano.
Observe como acontece essa progressão, nessa definição da qual estamos tentando alcançar aqui junto com os irmãos. Então, pela ótica filosófica, como nós estamos falando, a definição da palavra bondade, ela não está simplesmente sendo vista como algo natural, mas transcendente. De modo que isso nos leva ao entendimento de que será na Bíblia e na teologia que o verdadeiro significado de bondade terá seu real significado. Então nós vamos ver isto. Pois sua definição no aspecto humano, essa definição no aspecto humano não ultrapassa esses limites do que é a bondade. Então, resumindo, dentro desse aspecto bíblico e na teologia, o que é bondade? Bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. É benevolência, benignidade, ação que reflete essa qualidade, atitude amável, cortês, delicada. Então, meu irmão, a palavra bondade, ela vai ser definida como qualidade ou caráter de bom. Então, tudo isso é uma boa ação, é boa índole. Na filosofia é o princípio mais elevado da moral. Mas como nós estamos falando dentro da visão aqui bíblica, dentro da visão teológica, meu irmão, nós percebemos que a bondade é um atributo de Deus e é um atributo, meu irmão, transmissível, ou seja, é um atributo comunicável. Se a bondade é um atributo comunicável, o homem também ele pode manifestar bondade. Pode sim. Pode sim, porque isso foi o que Cristo falou, que vocês, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu, não nos dará coisa boa? Então é um atributo comunicável de Deus ao ser humano. É um atributo comunicável. Embora o homem tenha pecado, tenha caído, tenha se afastado de Deus, existe dentro do ser humano, meu irmão, vestígios da imagem do Criador. Vestígio esses manchados, vestígio esse sujo, deturpados, porque o homem caiu e se tornou-se um ser depravado totalmente. Se não for a graça de Deus agindo em sua vida, ele não vai manifestar nenhum desses atributos comunicáveis de Deus. Porém, o ímpio, o pecador, ele sabe agir de bondade com seu filho. Por isso a palavra de Deus fala: qual de vós, quando o filho pede pão, vocês vão dar pedra? Que o filho pede peixe, vocês vão dar serpente? Então vocês que é mal por natureza, é depravado totalmente, está à parte da presença de Deus, vocês sabem fazer coisas boas para os vossos filhos. Imagine o vosso Pai. Não é o Pai de vocês aqui na terra, é o vosso Pai que está nos céus. Então é isso, meu irmão. Então Deus é bom por natureza. Então, dessa definição de bondade, nós concordamos e nos fortalecemos com essa definição que é dada pelo autor. É a qualidade ou caráter de uma pessoa, de o que é bom. Aquilo que é bom, é a manifestação. São atitudes amáveis, cortês, delicado, é uma qualidade daquele que sempre está inclinado a fazer o bem. E quem mais do que isso pode fazer o bem a não ser o crente? Porque o crente que tem essa virtude do fruto do Espírito Santo, porque dentre todas as virtudes do fruto do Espírito Santo, sabemos que todos giram em torno do amor. Também uma das 9 virtudes está a bondade. E quem tem essa bondade? Quem é crente, porque quem tem o fruto do Espírito Santo é crente. Quem pode cultivar, quem pode ter em sua vida aqueles frutos do Espírito é o crente, porque o crente é que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita naquele que confessou a Cristo, que tem Cristo e tem comunhão com o Cristo, e que anda com Cristo e que faz conforme Cristo mandou, segue a Cristo, é o convertido, é o crente fiel a Cristo. Então, esse sim que tem bondade plenamente, como nós estamos falando aqui, porque este tem
o Espírito Santo dentro de si. Então, a bondade de Deus no aspecto bíblico, meu irmão, nós percebemos que Deus é bom em todo o seu aspecto. Por quê? Porque por natureza, Deus é bom. Na sua essência, meu irmão. Deus, em essência, é bom, meu irmão. É dele que vai emanar todos os atos de bondade, pois ele é amor. Deus é amor, 1 João 4,6. E a expressão da bondade divina, ela tem sua dimensionalidade universal e humana no texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquilo que os filósofos vêm buscaram, vamos falar assim, buscaram de transcendentalidade na conceituação de bondade, tudo que eles buscaram expressa-se claramente em Deus, que concede o bem mais sublime e elevado. E qual é esse bem mais sublime e elevado? É morrer pela humanidade, porque Deus é bom em sua essência. Então, toda a essência da real bondade está em Deus. Está em Deus. Então, a bondade no aspecto bíblico está expressa em Deus, porque Ele é bom em sua essência e é bom por natureza, porque Ele é amor. Já a bondade no aspecto teológico, meu irmão, nós vemos bem claro que a bondade de Deus faz parte de um de seus atributos morais, como nós falamos, sendo descrita como parte de sua essência. Não é uma manifestação momentânea, não é uma manifestação casual, não. Quando faz o bem ou manifesta atos de bondade, ele faz porque realmente é bom por natureza. Por isso a Bíblia fala lá no Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, meu irmão. E quando fazemos atos de bondade, temos o melhor padrão para entendermos o que é bom no sentido tanto estético quanto no sentido ético, porque o estético é o que vê-se e o ético é o que Deus vê dentro de cada um, ou seja, é o subjetivo. O estético é o objetivo e o ético é o subjetivo, ou seja, que não se vê, mas o ético é aquilo que não se vê, enquanto o estético é aquilo que se vê, que reflete na vida das pessoas. Então, teologicamente falando, o padrão mais elevado do conceito de bondade está em Deus. Observe que tanto biblicamente quanto teologicamente, o conceito de bondade, meu irmão, está em Deus mais elevado. Porque isso se revela no seu próprio caráter. Deus é bom. O tópico segundo, o autor vai falar sobre os dois caminhos. Ele vai falar sobre a porta e o caminho no aspecto bíblico, porque Jesus, quando está falando, ele fala tanto da porta estreita quanto do caminho largo. E certamente Jesus aqui pensa assim, que Jesus está se referindo ao que acontecia nas cidades da época dele, porque nas cidades da época cristã, na época do primeiro século e antes, as cidades eram muradas. Isso é bem patente, bem claro quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, das conquistas pelas cidades, que as cidades eram muradas. E o que acontecia? Durante o dia, aquelas cidades eram abertas, ou seja, as portas eram largas, mas durante a noite essas portas eram fechadas. Mas tinha outras formas de entrar, que eram as portas apertadas, as portas pequenas, que era por onde as pessoas passavam, porque durante o período noturno fechava-se a cidade. E para entrar tinha que entrar pela porta estreita. Por isso, quando Jesus fala lá, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus estava se referindo justamente a essa porta. Porque o camelo não conseguiria entrar, era quase impossível um camelo entrar, e ele não entraria com as cargas, porque o camelo era usado como hoje usa-se os caminhões para fazer transporte de mercadorias. Uma pessoa para entrar tinha que andar de joelhos, entrar de joelhos, imagine um camelo. Era quase impossível. Então, o fundo da agulha eram essas portilhas que existiam nas cidades.
nos muros da cidade para adentrar durante a noite. E Jesus, quando vem falar sobre esses dois caminhos para escolher, tanto a porta e o caminho no aspecto bíblico, certamente Jesus está remetendo essa palavra porta para isso, para esse acesso, para essa entrada. Mas quando nós trazemos para o aspecto espiritual, porque é isto que Cristo está remetendo para os seus leitores, é isso que o texto e que Cristo quis trazer para nós, fala da entrada para o caminho a fim de viver uma experiência nova com Cristo. Com Cristo. É por meio dessa passagem ou porta que o cristão poderá desenvolver um viver piedoso. E Cristo coloca essas duas portas, meu irmão, porque essas duas portas, esses dois caminhos, têm uma ilustração para nós, tem sim. Então, meu irmão, quando Cristo está falando sobre essas duas portas e estes dois caminhos, é claro que ele está mostrando. Observe como é interessante mostrar que Cristo diz que tem dois caminhos. Ele fala bem claro isso. E ele fala o caminho que se deve entrar. Observe que Cristo não chega e diz, tem esse caminho, você escolhe para qualquer ir. Não, Cristo fala, existe dois caminhos. Entrar pela porta estreita. Observe que Cristo fala que tem, como nós estamos falando da porta, depois vamos falar do caminho, tem duas portas e dois caminhos. Uma porta vai dar para o caminho e a outra porta também vai dar para o caminho. Mas Cristo vem e diz, entrai pela porta estreita, ou seja, Cristo está dizendo, aquele que quer me seguir, aquele que quer andar conforme meus estatutos, ele deve escolher a porta estreita. Cristo está dizendo, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra. Então Cristo já está dando, meu irmão, as diretrizes. Ele não só mostra os dois caminhos, mas ele diz o caminho que deve ser seguido, porque o homem tem essa liberdade de escolher. Há dois caminhos, meu irmão. Então essas duas portas, esses dois caminhos, está ilustrando isso, está trazendo esse ensinamento de Cristo, mostrando qual a porta que se deve entrar e qual o caminho que se deve seguir, meu irmão. Cristo é bem claro, porque essa porta que ele está falando, meu irmão, é sim um ato da convenção. É a pessoa tomar uma decisão para seguir a Cristo. E aquele que segue a Cristo vai andar por caminho apertado. Porque ele entrou pela porta estreita, e a porta estreita é essa que leva às dificuldades, às perseguições, às calúnias, a uma vida separada deste mundo, porém dentro do mundo, meu irmão, porém se abstendo das coisas que levam o homem a viver a parte de Deus, não só nesta vida, mas na vida eterna, estar distante de Deus, meu irmão. E o interessante é que quando a Bíblia fala que estreita é a porta, que do grego essa palavra estreito significa apertado, porque é estreito e apertado, mostrando essa ideia que só dá para passar uma pessoa. Meu irmão, não é possível levar sua justiça pessoal, não é possível levar o egoísmo, não é possível, meu irmão, entrar com rancor, nem com as coisas deste mundo. É você unicamente entrar, é apertado, é com dificuldade, mas você tem que entrar. Porque Cristo deu a opção para você, porém ele deu a dica. Cristo dá duas opções, mas ele diz, vai pelo caminho estreito, entra pelo caminho estreito, porque existe uma escolha entre os dois caminhos. Existe uma escolha entre as duas portas. E Cristo deu, meu irmão, as diretrizes e mostrou qual o caminho. Meu irmão, o que entendemos com esse ensino ilustrativo de Jesus é que nosso destino depende de nossa decisão. A decisão está nas mãos daquele que Cristo oferta. E para quem Cristo oferta? Para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, caso venhamos a escolher viver um cristianismo que permite tudo,
Nosso destino estará comprometido, porque essa porta é larga. É a porta, meu irmão, que leva ao liberalismo teológico, que leva ao materialismo, que leva a fazer as coisas deste mundo sem diferença entre o que é Cristo e o que é de Cristo. Mas Deus nos conclama a fazer uma escolha, e a escolha é o caminho apertado, a porta estreita, porque assim foi que Cristo nos falou. Então, se nós optarmos em viver uma vida santa, entrando pela porta estreita e trilhando o caminho apertado, nosso futuro será glorioso. Você aqui pode viver numa porta, num caminho largo, onde dá para você mudar de direção e fazer o que você bem entender, mas vai chegar o dia, meu irmão, que Cristo vai agir com justiça e vai fazer essa separação entre aquele que se viu a Cristo e aquele que não se viu a Cristo. É como fala a história do rico e Lázaro. Lázaro aqui viveu na porta estreita, nas dificuldades, na angústia, sofrendo, mas não porque era apenas pobre, não, mas porque era fiel a Cristo, enquanto o rico estava distante de Cristo e vivia do bom e do melhor. Mas um dia os dois morreram. E aquele que escolheu, optou por entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, gozou, meu irmão, das bênçãos futuras que está reservada para aqueles que são fiéis. Mas aquele homem que viveu na porta apertada, que era Lázaro, estava bem no porvir, bem no futuro, ao lado dos santos. Entretanto, aquele que escolheu viver aqui na porta larga, no caminho largo, espaçoso, ficou à parte de Deus sofrendo angústia onde há ranger de dentes e dores por eternidade, a eternidade, ou seja, sem fim, porque a eternidade está longe de Deus. E para encerrarmos nossos comentários desta lição de número 12, vamos falar sobre a mentira dos falsos profetas. É uma lição que já batemos ela em lições em trimestres anteriores, está sempre nos alertando, e Cristo nos alerta novamente, porque logo após ele falar sobre a porta e sobre o caminho, ou seja, sobre as duas portas e os dois caminhos, Cristo vem agora vai falar sobre os falsos profetas, que é aqueles que ficam na entrada da porta estreita, dizendo por aqui é difícil, por aqui é complicado, aqui o caminho é dolorido, vai causar choro, vai causar tristeza, vai causar angústia, perseguição. Esse caminho aqui não é muito bom, não. É justamente isso que os falsos profetas fazem, meu irmão. Guiam as pessoas por caminhos avessos à palavra de Deus. Então, Cristo vem nos alerta contra os falsos profetas. Então, cuidado, meu irmão, com as falsas aparências. Cuidado, a Bíblia adverte de forma clara, tanto Pedro quanto João em sua epístola, quanto o apóstolo Paulo, vem nos alertando, meu irmão, contra esses obreiros fraudulentos, pessoas que não têm compromisso com a verdade, que estão buscando apenas, meu irmão, tirar as pessoas da presença de Deus e levar para um caminho espaçoso, mostrando que seguir a Cristo através do engano, no caso, que eles ficam mostrando, não é fácil, é tranquilo, você pode fazer tudo, que não vai ter consequência futura, e as pessoas estão andando por este caminho. O evangelho hoje virou, meu irmão, ostentação para essas pessoas, porque eles querem ser crentes, eles querem ser cristãos, querem mostrar uma falsa espiritualidade, mostrando que eles são desligados, ou seja, daqueles crentes que ele fala é quadrado demais, é fanático, aquelas pessoas são fanáticas. Não no sentido de fanatismo, no sentido literal, meu irmão, mas no sentido de seguir a Cristo, obedecer o que está nessa Sagrada Escritura, hoje está sendo taxada de pessoas quadradas, de pessoas fanáticas. Porque ser fiel a Cristo traz essas consequências. Mas não são os de fora, não, meu irmão. Você entenda bem isto. São os próprios que estão na igreja. Porque os lobos devoradores vão surgir do meio da igreja. Por isso, Paulo, quando estava para ser morto, que ele sabia que ia ser entregue em Jerusalém às autoridades e sofrer até a morte,
Ele reúne a liderança e fala, porque do meio de vós surgirão lobos devoradores. É do meio da igreja, Atos 20, versículo 29. É do meio da igreja, então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com as falsas aparências, porque está dentro da igreja. Porém, Cristo não diz que vai ter falsos profetas. Ele diz que vai ter falsos profetas, porém ele informa a maneira de identificá-los. Observe, Cristo diz que há dois caminhos, há duas portas, e diz o caminho que deve seguir. Cristo diz que vão se levantar no meio de vós falsos profetas. Porém, eu vou falar como identificá-los. Eu vou dizer como vocês vão detectar um falso profeta. E é bem claro quando Cristo fala, é pelos frutos. Então, cuidado, meu irmão. As pessoas estão julgando pelos dons, pela piedade que muitas vezes é falsa. Irmão, aquele crente que fala em língua, que profetiza, que Deus usa ele para cura, que Deus usa ele para expulsar demônio. Deus usa, graças a Deus. Mas tenha cuidado, porque Deus usa também, meu irmão, muitos destes que estão à parte dele. É difícil falar sobre isso. Por que é difícil falar sobre isso? Porque Deus usa e hoje nós não podemos, nós não sabemos como explicar isto. Por que não sabemos? Porque é um ato da soberania de Deus que ele usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer. Isso é claro na Sagrada Escritura. Existiu o profeta velho e o profeta novo. O profeta novo estava indo fazer a vontade de Deus. E o profeta velho veio para tentar tirar aquele homem dos caminhos traçados por Deus. E consegue. O profeta novo cai em tentação e faz aquilo que Deus tinha falado diretamente para ele não fazer. E quem Deus usa para falar com o profeta novo? Se só tem o profeta velho que estava à parte de Deus, que não fazia mais a vontade de Deus e que foi para desvirtuar o caminho do profeta novo, só tinha o profeta novo e o profeta velho. E Deus usou quem para falar para o profeta dele, que ele tinha falado ali. Deus tinha falado para o profeta novo: tu vai, faz assim, assim, assim. E quando voltares, não para na casa de ninguém, não bebe água, não come pão, não come nada. Vai para, volta. Mas ele não dá ouvido, é enganado pelo profeta velho. E Deus usa o profeta velho. E o profeta velho veio para fazer justamente aquilo contrário. Veio para desvirtuar, para tirar o homem do caminho que foi traçado por Deus. E Deus usou o profeta velho. Deus usou o profeta velho. Na igreja de Corinto, era a igreja que tinha todos os dons. Mas ali as pessoas aceitavam fornicação, prostituição. Os crentes, na hora da ceia do Senhor, faziam seus grupos. Era uma igreja que era dividida, cheia de grupinhos, mas tinha todos os dons. Deus usava. Por quê? Porque nós conhecemos as pessoas pelos frutos, não são pelos dons. Os dons são para a edificação da obra, da casa, da igreja. Mas a salvação, o caráter, é demonstrado através do fruto. Por isso, meu irmão, há pessoas que são usadas por Deus. Ele tem os dons do Espírito, mas não tem o fruto. Mas são usadas, são. Se você não concorda, questione a Deus, mas Deus faz como Ele quer, porque é pela graça. Por isso a palavra de Deus fala que naquele dia muitos virão e dirão: mas Senhor, nós não profetizamos, nós não curamos, nós não expulsamos demônio. Olhe, meu irmão, Jesus vai dizer: apartai-vos, que eu não conheço vocês. Apartai-vos. Por quê? Porque tinha motivação errada.
Tinha motivação, a intenção do coração estava longe de Deus, estava fazendo as coisas para os homens ver. Era uma falsa piedade, ou seja, agia com a aparência. São os falsos profetas, e como nós conhecemos? Através dos frutos. E o fruto do Espírito é bom, tem paciência, tem temperança, tem fé, é fiel, tem benignidade, tem domínio próprio, tem paz, tem alegria. Então é através do fruto que se conhece, meu irmão. É através do fruto, meu irmão. Então, aquele que faz a obra de Deus com a intenção de glorificar a Deus, certamente está trilhando um caminho que leva a Deus. Mas eu não conheço a intenção do coração. Eu não conheço, e foi isso que a gente estudou na aula passada, que o julgamento deve ser feito segundo a reta justiça. E a reta justiça, ela vem de Deus, por isso o julgamento tem que ser pautado na palavra de Deus. Por isso Cristo deixa preconizado, através de sua palavra, que o caminho é este, para identificar através de seus frutos. Se na sua mensagem ele está minimizando a obra de Cristo, está trazendo a glória para si, ele fala mais de si do que de Cristo, certamente está caminhando no caminho errado, é um falso profeta. A sua mensagem só engrandece a si, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para onde vai, para onde foi. E Cristo está no cantinho, falso profeta, porque está buscando a notoriedade para si, está buscando a honra, a glória, os aplausos para si, meu irmão. Então nós devemos ter cuidado e fazer essa análise criteriosa, como nós falamos na aula passada, porque fazendo assim nós iremos conhecer aquelas pessoas que estão caminhando e fazendo tudo para a sua glória e não para a glória de Deus. E Cristo fala: se vós sois luz do mundo, fazei as vossas boas obras para que os homens vejam. Observe as boas obras. Porque é pelo fruto que conhece a árvore. Talvez a flor pareça até bonita, igual. Tanto a flor dos abrolhos quanto a flor do espinheiro. Parece a flor da figueira, mas quando dá o fruto, não é. Não é. E talvez a pessoa fique até abaixo de uma árvore que tem suas folhas bonitas, é grande e dá até sombra, dá um refrigério. Mas no final não dá fruto. Vai ser lançado o machado, a raiz vai ser cortada e lançada no fogo. Porque a palavra de Deus nos fala, Cristo falando: eu sou a videira verdadeira. E vós que estáis em mim tem que produzir bom fruto, porque vocês são os ramos. Mas se você não der bom fruto, vai ser cortado e lançado fora. Mas aquele que dá bom fruto, meu irmão, ele vai ser podado, vai ser cuidado, para que dê mais fruto. Então, meu irmão, é pelos frutos. Pelos frutos. E como a gente observa isso? Através do que aquela pessoa ensina. O ensinamento pega muitas pessoas ali, pessoas que estão ensinando para trazer a glória para si, estão minimizando a obra de Cristo, estão menosprezando e diminuindo a glória de Deus. Meu irmão, tudo isso são traços, são frutos que você vai vendo, vai olhando e vai detectando. Então nós temos que ter esse julgamento, sim, segundo a reta justiça. Porque a palavra de Deus fala: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E essa justiça é de Deus, porque Deus é o único ser justo, porque ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado, porque fiéis são suas balanças. Então assim, meu irmão, nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Estamos encerrando assim o subsídio da lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima lição, que será a última do trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.